Pode ir. Ah, uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo o comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Aí a gente vem para cá. Tá, ele diz que vai se manter continuamente na velocidade máxima permitida, ou seja, durante todo o trajeto, a velocidade vai ser constante. Então a fórmula que a gente vai usar, a gente já sabe que é essa daqui, ó, que é a fórmula que define a equação horária da posição no movimento uniforme. S é igual a SO mais VT, o famoso sorvete. Tá, ele quer o tempo total do trajeto inteiro. Então o tempo total do trajeto vai ser o tempo do trajeto 1 mais o tempo do trajeto 2. Escrevendo as equações do espaço do primeiro trajeto e do segundo trajeto, a gente tem aqui. O espaço de 1 vai ser igual ao espaço inicial de 1, de onde ele começou ali, no trajeto 1, mais a velocidade que ele se mantém no trajeto 1, multiplicado pelo tempo que ele se mantém nesse trajeto 1. A mesma coisa em 2. O espaço que ele percorreu em 2, todo, vai ser igual ao espaço inicial em 2. Nesse caso é bom a gente analisar os dois percursos separadamente. Ou seja, o espaço inicial dos dois vai ser zero. Entendeu? Se analisar separadamente. Mais a velocidade que ele manteve em 2 continuamente, multiplicado pelo tempo que ele vai decorrer esse percurso. A gente tem o tempo de 1, aí isso aqui é só uma manipulação algébrica mesmo, passa o espaço inicial para o outro lado subtraindo e passa a velocidade dividindo. É apenas isso aqui, T1, S1 menos espaço inicial sobre V1, e T2, S2 menos espaço inicial sobre V2. Aqui lembrando de Silver. O espaço 1, que ele vai percorrer, ele falou que é 80 quilômetros, e o espaço 2, 60 quilômetros. A velocidade no percurso 1 é 80 quilômetros por hora, e a velocidade no percurso 2 é 120 quilômetros por hora. Aí o espaço inicial, como eu disse, adota como zero, já que aqui a gente está fazendo análise dos dois trajetos separadamente. Aí é só substituir. O tempo que ele vai gastar em um vai ser 80 menos zero, dividido por 80. 80 espaço de 1, dividido por 80, velocidade de 1 também. Beleza, 80 sobre 80 é 1. Ou seja, ele vai levar 1 hora no percurso 1. Aí T2, 60 menos zero, sobre 120, que é a velocidade, igual a 60 sobre 120, que é igual a 1 sobre 2, meia hora. Meia hora. Dá pra entender, né? Meia hora. 1 sobre 2 é 0,5, 30 minutos. O tempo total vai ser igual a 1 hora mais 1 sobre 2 horas. Que o tempo total é só fazer o MMC aqui, multiplica aqui, soma e divide. Dá 1,5 horas ou 3 sobre 2 horas. Essa aqui é a resposta total. Resposta final. Tá. Conseguiram entender de boa? Ou tá suave? Alguma dúvida? Se tiverem bugado em algum momento, por favor, falem no chat. Suave, suave. Beleza. Ao sair da escola Felipe Guerra, um estudante dirigiu-se à Avenida Hermes da Fonseca. Ele observou que gastou um tempo de 2 minutos. Curioso, visitou o site do Google Maps e verificou que a distância entre a escola e a Avenida Hermes da Fonseca é aproximadamente 720 metros. Ele se questionou qual foi a minha velocidade média nesse percurso. No caso aqui, Vocês querem tentar fazer essa? vocês querem usar? De verdade, velho, eu indico que vocês pelo menos tentem. Pronto, Lanice aí, beleza. Para dar uns, sei lá, 5 minutinhos, acho que dá pra resolver. Ah, lembrando que a questão do Enem original era 700 metros, só que a conta final ia ficar quebrada. Aí só pra ficar bonitinho eu botei 720. Só pra ficar legal.
Aí, quando fizerem, podem botar aí no chat quanto deu. Bem-vindo. Boa noite. Contextualizando aí para a pessoa que chegou agora, a gente está tentando resolver essa questão, no caso de vocês. Aí, se quiser tentar resolver, dá uma lida e manda no chat aí quanto deu sua conta. Ó, é para calcular a velocidade média no percurso. Ou seja, a velocidade que estava andando. E uma coisa, prestem atenção sempre nas unidades de medida. Robert colocou aí o dele, mas alguém fez? Não, ó. Marine perguntou se seria em metros por minutos. No Toda caso, vez. Pode prossiga, falar. pode. Falei. Pronto. Toda vez que você estiver resolvendo uma questão, quer dizer, só se for um caso assim bem pontual, vai vai ser metros por minuto. Quase sempre, tipo, 90% das vezes, vai ser ou em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Uhum, conta do sistema internacional. Aí, nesse caso aí, metros por segundo. Que Cabecinha não colocou alternativas, que ele tinha mudado, mas... Pera, tinha alternativas? Eu nem lembro disso. Bom, se é do Enem, tem alternativa, velho. Ah, é verdade. Aí tu me pegou, velho. Hoje, somente trabalho, não sei quem é, deu 6 metros por segundo. De Marine também. De Robert, para quilômetros por hora, no caso. Pronto, o Robert deu 36 quilômetros por hora. Mas alguém fez? Pronto, eu acho que tu pode seguir. Ah, beleza. Velocidade média. Variação do espaço pela variação do tempo. Aí o que me interessa aqui é o espaço final, o espaço inicial, tempo final, tempo inicial. Só isso. Aí o que a gente faz? É,
Tempo, primeiro transforma tudo na mesma unidade, no mesmo sistema de medidas, mesmo padrão. Metro, segundo, quilômetro, hora, você já sabe disso. Aí beleza. Variação do espaço, final, 720, foi o que ele percorreu, menos inicial que a gente adota como zero. 720 menos zero, 720 metros, massa. Tempo, variação do tempo, final menos inicial, 2 minutos menos zero. Variação do tempo igual a 2 minutos, porém, tem que transformar. 2 vezes 60, para transformar para segundos, o que dá a variação do tempo igual a 120 segundos. Velocidade média, variação do espaço, 720, sobre variação dos segundos, 120. Divide 6 metros por segundo. É isso. Robert calculou aí deu no dele 36 quilômetros por hora. Provavelmente teve algum erro aí de conta que lembrando que para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, tem que multiplicar por 3,6. Aí isso daria 18, alguma coisa, que eu não sei onde está minha calculadora aqui. E eu não tô tendo de calcular na mão, sendo bem sincera. 21,6 km por hora. Ah, pronto. Bravo. Pronto. Foram essas duas, mais uma que a Rebeca vai botar aí depois. Certo. Foram essas questões. Beleza. Movimento, agora a gente entra em movimento retilíneo uniformemente variado. Não, pô, é melhor botar logo, não, se não confundir. Se tu quiser. Tem como abrir a tela? Tu tem que parar a apresentação pra eu apresentar. Tá. Aliás, peraí. Ah, dá pra fazer isso aqui. Ué. Cabecinha faz física parecer fácil. O quê? Ué, Mas é fácil. mas é. Realmente é. Estão vendo minha tela? Engraçado você. Interrompe a gravação? Ó, ultrapassagem de encontros. Ó, tá. Pera. Interrompi. A gente falou na aula passada sobre ultrapassagem de encontros. Mas eu acho que a gente falou, não foi? Ultrapassagem? Distância relativa. Sim. Sim. Eu acho que foi. Foi. Aí tá lá na aula passada, tá no YouTube. Só pegar lá. Também não consigo apresentar como F5. Apresentação de slides. Ah, pera, Vicky. Dei spoiler da resposta. Vixe. Erros. Então, gente, essa foi a questão do Enem do ano passado, de MRU. Vocês vão ver que, tipo, é um assunto que cai muito, mas, tipo, muito mesmo. Então, é isso, deixa eu ver. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vante e como são formadas sobreposições frontais. O operador do vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano, e para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H, aqui, fixa de voo de 1.000 metros, e a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. Quando aparece assim, ms elevado a -1, é metros por segundo. É a mesma coisa para as outras unidades também. A abertura da câmera fotográfica do vante é de 90 graus e para considerar a tangente de 45 igual a 1.
Lendo isso daqui parece ser bem bugado mesmo, mas a imagem já dá uma bela ajudada aí. Querem tentar fazer? Eu tô sem poder olhar o chat e cabecinha, por favor, leia pra mim. Vocês estão me ouvindo? Véi, é porque eu fiquei travado aqui no meu celular, não queria Ah, destravar tá. o áudio. Pera que eu vou ler o chat. Tá. Ninguém tá. Marine disse que somente trabalhista que vai tentar fazer. Marine disse que não entendeu nada. Flávia disse que queria, mas não sei se consigo. E Robert disse que não entendeu nada também. Pronto, ó. Bora prestar atenção na imagem. O que é essa imagem? Tem um avião aqui voando e aqui são as fotos. Basicamente aqui é o chão que ele tá tirando as fotos. E a cada triângulozinho desse aqui é onde ele para tirar uma foto dessas. Só que, por exemplo, ó, aqui é a primeira imagem que ele tirou. Quando ele estava parado aqui, tirou a primeira, aqui ele tira a segunda, e aqui ele tira a terceira. Só que entre uma e outra tem tipo, meio que uma interseção. Essa partezinha aí, que tá em cinza, faz parte das duas figuras. Velho, eu acho que tá sem a pergunta aí. Peraí. Tá sem a pergunta. Agora, me desculpem. Erros. Peraí. Só um momento. No caso, a pergunta, se eu não me engano, era o tempo necessário para poder tirar 2 fotos consecutivas. Acho que era isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Então, tipo, o macete para resolver essa questão é triângulos, equação horária do espaço no movimento uniforme e soma. Se eu não me engano, é isso. Uhum. Peraí, gente, eu vou adicionar a pergunta e volto a compartilhar aqui. Erros técnicos. A pergunta estava embaixo. Tá ótimo, travou tudo aqui. Pronto. Aí. Estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Tá. Pronto, deixa eu apresentar. Enfim, ignorem isso daqui. Não sei como tira isso. Ó, tá perguntando com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas. Lembrando que, ó, aqui ele tira a primeira foto, aqui ele tira a segunda. Então, qual tempo ele levaria para fazer esse percursozinho aqui?
Tentem fazer aí. Lembrando que os dados são os seguintes: essa altura aqui do triângulo é 1000, e que é a altura do voo, e ele está a 50 metros por segundo. Aí se alguém responder, tu. Eu. Beleza. A tela tá piscando aí para vocês também? Pra mim piscou só uma vez, mas parou. Alguém respondeu? Ela tá Alguém falou alguma coisa aí? Flávia falou que a tela tá sumindo. Oxi. Deixa eu tentar parar a apresentação para ver se melhora. Tô dando uma estravada aqui. Não sei o que é isso. Quando eu saio aqui da apresentação, vocês continuam vendo o slide? Eu tô vendo. Ah, certo. Pera, eu não sei todo mundo, mas eu tô de boa aqui. agora Slime. tá de boa, Esperamos um tá? pouco. Tô vendo direito. Ah, aí. Tranquilo. Deixa eu tentar desligar a câmera para ver se para de bugar. Ainda tá piscando? Ó, o Robert disse que não sabe por onde começar. Lembrando que o que vocês têm que. Parece que continua piscando só.
Ó, vocês têm que saber descobrir com que intervalo de tempo deve adquirir essas duas imagens consecutivas. Ou seja, essa daqui e essa daqui, por exemplo. Ele tira a primeira foto aqui e tira a segunda aqui. Então, o intervalo de tempo que para adquirir as duas imagens é o tempo que ele faz esse percurso aqui. Então, o que você tem que descobrir é quanto vale isso daqui e quanto vale isso aqui em metros, a distância, e calcular o tempo. E aí, Felipe? Peraí, certo, eu vou abrir. Apareceu aí? Para Felipe que chegou agora, a gente coloquei essa questão aí para vocês tentarem resolver, que é sobre MRU, que foi o assunto da aula passada. Essa questão foi do Enem do ano passado. Robert entendeu o que é para fazer? Ele disse que caiu. Ah, ele caiu, tipo, antes de eu explicar ou depois? E aí eu não sei dizer. Mas enfim, se quiser eu explico de novo. Pode ser, até explica aí. Tá, tipo, o que a questão tá pedindo, se vocês perceberem, tipo, a posição do aviãozinho 1 ali, por exemplo. Ela quer o intervalo de tempo que o aviãozinho 1 demora pra chegar até a posição do aviãozinho 2. Basicamente isso. É isso aí. Que é o tempo de tirar, tipo, ele tirou uma foto, beleza. Aí esse intervalo de tempo até tirar a segunda foto. É isso aí. Eu acho que o que complicou um pouco a questão aqui foi a trigonometria. Né? Se você. Se bem, e, tipo, sei lá, eu tô acostumado a fazer relações trigonométricas no triângulo retângulo aí. E, tipo, com tangente de 45 sendo 1, foi quase uma regra de 3 ali no meio. E se cabe a vocês aí de matemática dar uma revisada em trigonometria. Pera, a Robert disse que não tá. Não tá o quê? Tá. É, Não tá o quê? não sei, ele falou, eu não tô. Vai, eu acho que eu vou abrir o quadrozinho do Meet para resolver essa questão. Pior que eu nem sei se dá para copiar a imagem. Aquela resolução lá que tu sem querer mostrou, dá pra explicar por ela. Creio que sim, mas eu acho que era melhor detalhar um pouco mais. Ah, sim. Robert disse que vai ter que sair. Ah, que pena. Depois tu assiste lá no YouTube, então. Vocês preferem que essa, como é um pouquinho mais complicada, a gente, tipo, grave a resolução e mande pra vocês no grupo? Seria melhor, eu acho, um pouquinho. Tá bom. Trigonometria é um pouquinho barreado também. Beleza. Beleza, então a Repete. gente. Repete que não entendi. Somente trabalho, falou. Oi? Somente trabalho, falou. Repete que não entendi. Eu perguntei se preferem que a gente mande a resolução lá no grupo como vai ser um pouquinho mais trabalhosa.
Tipo, a gente grave a resolução e mande. Lion disse que sim, Marinho disse que seria ótimo, somente de trabalho falou pode ser. É o tipo de questão que eu chuto. Certo. Então é isso. Vamos finalmente para Ih, tem o que voltar, né? MRV. Ih, rapaz. Vou começar explicando? Pode ser, por mim tanto faz. Certo. Tá, tu para aí eu inicio aqui ou vai por aí mesmo? Não, eu parei. Tu prefere compartilhar ou tanto faz? Eu acho melhor tu compartilhar e eu vou lendo o chat. Beleza, pronto. Sim, somente trabalho perguntou se precisaria tirar o tamanho do triângulo. Sim, Tirar essa é o tamanho? basicamente o tamanho do triângulo pequeno do meio. Essa é a maior sacada assim da questão. Tipo, você vê que a distância entre a primeira imagem e a segunda imagem, o primeiro avião e o segundo avião, é basicamente a distância desse triângulo grande, só que sem essa partezinha do triângulo menor. Somente trabalho, se puder falar o nome da pessoa assim, pra gente não tá falando somente trabalho, seria legal. Tá, pode começar, eu vou começar, beleza. Movimento retilíneo uniformemente variado. Agora tem aceleração, olha que legal. Tá, basicamente aceleração é descrita como variação da velocidade. É isso, ponto. Variação da velocidade. Se variou a velocidade, tem aceleração. Tá, assim como a velocidade média, tem aceleração média. Como a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, a aceleração média, que varia a velocidade, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Basicamente isso. Aí vai ter velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. É isso aí. Aqui do lado é só um complemento que meio que não é necessário aprender, pelo menos para passar no Enem não, mas é sobre velocidade instantânea. Que a velocidade instantânea é o limite dessa equação aqui, da variação do tempo sobre a variação do espaço, variação da velocidade sobre a variação do tempo, quando essa variação do tempo tende a zero. Porque o que acontece? Quando esse intervalo de tempo tende a zero, quando ele tende a zero, ele tende a um instante. Entenderam? Por isso que é velocidade instantânea. Mas enfim, isso aqui vocês não precisam compreender. Só aceleração. Conceito de aceleração e aceleração média. Tá. Aí tem as características principais do MRUV. Que é. Assim como o MRU tem também, algumas características principais, o MRUV está aí. A aceleração escalar é constante e não nula. Como no MRU a velocidade é constante, aqui a aceleração é constante. Aí. É basicamente isso. A velocidade instantânea obedece a uma equação do primeiro grau em t. Velocidade é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se vocês perceberem que tem um padrão, né? Essa equação aqui ela é bastante similar à equação do sorvete, que lá a gente chama de equação do sorvete. O formato dela. Ela é a equação do primeiro grau em t. O espaço obedece a uma equação horária do segundo grau em t. Essa equação aqui, ela tem várias maneiras de ser deduzida. Porém, a dedução dela é um pouquinho mais chatinha. Então, eu só mandei a dedução da equação de Torricelli, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, de modo geral, essa aqui que eu acho que todo mundo também conhece, que é o espaço final igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Uma equação do segundo grau. Tá, dedução da fórmula de velocidade instantânea no MRV. A de velocidade instantânea é essa aqui. Peraí. Aqui, essa aqui, ó. Velocidade instantânea. Por que velocidade instantânea? Porque é velocidade em função do tempo. Sacaram? Então, por isso.
Aceleração média, variação da velocidade pela variação do tempo. Aceleração média, velocidade final menos velocidade inicial, sobre o tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial, assim, por via de regra, a gente adota como zero. O instante inicial, zero. Aí fica tempo final, somente. Velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. Passa essa... Passa esse tempo multiplicando, depois passa essa velocidade inicial para o outro lado somando, e tem a equação, velocidade instantânea. Essa é a dedução simples. Mesma lógica da equação do sorvete. Por isso que o padrão é relacionado, entendeu? Por isso que é o mesmo padrão de equação do primeiro grau. Que a dedução é basicamente a mesma. Aqui tem essas são as três fórmulas do movimento uniformemente variado, retilíneo. Movimento retilíneo uniformemente variado. Essas são as únicas três equações que se usam. Velocidade instantânea, espaço em função do tempo, que é a equação do segundo grau em t, e a equação de Torricelli, que é essa famosa também, velocidade ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Se vocês perceberem, a equação de Torricelli, sei lá como pronuncia, ela independe do tempo. Ou seja, esse foi o objetivo. Você deduzir e conseguir achar a velocidade sem estar em função do tempo. Assim como também você pode achar a variação de espaço sem estar em função do tempo. Esse foi o objetivo. Aí. Assim, Pode volta ir. no último slide, por favor. No último? Esse aqui? Uhum. Não, com as equações. Ah, Então, velho, essas duas equações são, tipo, muito, muito importantes. Se vocês souberem elas duas, vocês resolvem qualquer questão de MRUV, que é meio mais complicado, assim, do que o MRU. Que o MRU, que é o de velocidade constante, você consegue até resolver com a regra de 3, consegue se virar ali. Mas no MRUV, que envolve aceleração, você vai ter que lembrar essas fórmulas, meio que não tem jeito, sabe? E o melhor jeito de vocês aprenderem essas fórmulas é resolvendo questão. Então, tentem resolver questão, mesmo que de primeira não consigam, qualquer coisa, podem falar com a gente, tipo, pedir ajuda. Mas vocês têm que, para aprender essas fórmulas, vocês têm que treinar. Tem que resolver algumas questões. E às vezes a gente buga um pouco assim, ah, meu Deus, qual fórmula eu vou usar? Se vocês verem que é uma questão assim que envolve aceleração, que é de MRUV, se tiver tempo, se, por exemplo, der na questão o tempo ou pedir para você achar, você vai usar a primeira. Se não te der o tempo nem pedir para você achar, usem a segunda. Pode seguir. e se tiver o tempo, você também pode usar essa aqui. Que tem alguns casos que resolve. Até mais fácil do que essa primeira aqui. Mas enfim, é de questão para questão. E uma coisa também, tipo, pelo menos funciona comigo, que se vocês estão pensando, tipo, não tô afim de gravar a fórmula, também não recomendo. Tipo, funciona comigo fazer o quê? Deduzir a fórmula, que é, tipo, aquilo que eu mandei lá no grupo. Você pega, você entender como chegar na fórmula, fica muito mais fácil de saber qual é a fórmula. E até mesmo para que ela é usada. Uhum. Pronto. Mas lembrando que isso não é indicado de fazer na hora da prova por causa do tempo. Então, Sim. façam isso em casa, assim, quando vocês estiverem anotando no caderno. E resolvam questões. Eu acho que eu vou explicar só até aqui, aí tu explica os gráficos? Certo. Tá. Movimento acelerado, retardado, progressivo e retrógrado. Quem assistiu à última aula sabe que no movimento uniforme só tem movimento progressivo ou retrógrado. Só que aqui a gente tem aceleração, então ele pode ser acelerado ou retardado. Então, acelerado é basicamente o valor absoluto da velocidade, módulo. Recomendo muito vocês estudarem módulo bastante para fixar, que é uma parada que em física é fundamental. O valor absoluto da velocidade, que basicamente eu vou dar um resumo aqui. Módulo é a distância, imagine um gráfico, só com o eixo x. Imagine só o eixo x. Aí você tem um zero. Você tem o valor 5, positivo, ali na direita. Beleza. O módulo desse valor aí é 5, porque é a distância entre o valor e a origem, que é o zero. 5. Agora, se você botar um ponto no menos 5, o módulo também é 5, porque é a distância
entre o ponto e a origem, que também é 5. E aí, se vocês usarem uma lógica até mesmo física, você sabe que distância não pode ser negativa. Por isso que módulo é sempre positivo, sacaram? Enfim, o valor absoluto da velocidade, esse módulo, aumenta com o tempo. Se for aumentando com o tempo, está acelerando. A variação da velocidade vai ser positiva, portanto, é acelerada. Agora, se esse valor absoluto diminuir com o tempo, significa que a variação da velocidade vai ser negativa. É um movimento retardado. Basicamente isso. Progressivo. Usa a mesma lógica do movimento uniforme. Quando o corpo se movimenta no mesmo sentido da orientação positiva do movimento. Todo exercício de física, ou basicamente assim, quase todo, você, pelo menos de movimento, você tem que definir uma orientação positiva, seja horizontal, seja vertical. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo de um menino jogando uma bola para cima. Para você resolver aquele exercício, você tem que definir a orientação positiva vertical. Se você quer positivo para cima ou se quer positivo para baixo. Aí vem o toque. Se for positivo para baixo, a gravidade tem interferência positiva na resolução. Se for positivo para cima, a gravidade tem interferência negativa na resolução. Lembrando que geralmente, por convenção, a gente usa o eixo cartesiano, que é tipo positivo para cima, negativo para baixo, positivo para a direita, negativo para a esquerda. E principalmente no Enem, em vestibulares assim mais simples, vai ser sempre usando o eixo cartesiano. É exatamente esse padrão aí. Pode até simplificar algumas coisas se você desenhar o eixo cartesiano e desenhar o problema dentro do eixo cartesiano. Porque aí você vai ter seu referencial ali no eixo cartesiano e fica até muito mais fácil de resolver. Tá. O movimento retrógrado é quando o corpo se movimenta no sentido oposto à da orientação positiva. Por exemplo, o carro está indo para frente, ele para, começa a dar ré, ali ele está fazendo um movimento retrógrado, porque em teoria o movimento positivo ali é quando ele estava indo para frente. Só um exemplo mesmo. Mas geralmente o sentido positivo da orientação é como a Rebeca falou, é por padrão usado como eixo cartesiano. Beleza, pode seguir. Rebeca? Ah, tá, eu expliquei mais fácil. Esse daí, lembrando que eu falei no último encontro da gente, que a gente sempre tem que prestar atenção no que o gráfico está relacionando. Nesse caso aí, está relacionando a variação de espaço, ou seja, a variação da posição do corpo em relação ao tempo. Aí, na primeira, a gente tem aceleração negativa, ou seja, a velocidade está diminuindo. Aí tem uma coisa interessante sobre isso que eu não sei se vocês lembram de equação do segundo grau, que o gráfico é uma parábola. Aí se o qual é o nome do negócio, cabecinha, se for negativo? Parábola, concavidade, okay. Não, na equação, se o coisinha for negativo. Coeficiente. Isso. Se o coeficiente da variável que está ao quadrado for negativo, a parábola é assim, cavada para baixo. E se for positivo, é assim para cima. Que é o que acontece aí. Que. Fala. Só para, tipo, se alguém se perdeu aí. O coeficiente que a gente está falando por exemplo, imagina a equação de segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Os coeficientes são a, b e c. Entendeu? Só para situar. Aí, se o coeficiente de x ao quadrado é positivo, por exemplo, mais 2x ao quadrado, aí seria um gráfico similar a esse daí que está no segundo. E se fosse, sei lá, menos 2x, seria que nem esse primeiro. Que é o que acontece ali, ó, tá vendo A menor do que zero? Então, como é a aceleração que é no gráfico da posição, que é aquele S igual a SO, enfim, que cabecinha tinha mostrado na estante, a aceleração é esse x que está ao quadrado.
Então, se for negativo, a parábola vai ser côncava. Se for positivo, a parábola vai ser assim, que eu esqueci o nome. Mas é o que tem aí no slide. Convexa? Eu falei certo, né? Eu acho que sim, eu não lembro. É óbvio que eu não lembro desses nomes. Pronto. Aí lembrando que esse é o gráfico da posição pelo tempo. Aí nesse primeiro, ver como a aceleração está negativa, primeiro a gente vê o quê? A posição aumentando. Aí a gente pensa, pô, se a aceleração está negativa, se a velocidade está reduzindo, por que é que a posição aumenta nessa primeira parte? Véi, acho que é melhor eu apresentar, que aí eu vou mostrando com o mouse. Pronto, pode ser, vou parar aqui. É... Foi. Só iniciei. Até agora Só um alguém tem alguma momento. dúvida? Se tiverem, por favor, falem. Estão vendo minha tela? Tô. Meu Deus. Deixa eu voltar a parte dos gráficos. Pronto. Aqui a gente vê que a posição aumenta, ou seja, é como se tivesse. Pronto, para dizer que tem um. Pronto, isso aqui é o meu grampeador. Se a posição dele está aumentando, digamos que ele está indo aqui para frente. Mas, se a aceleração está negativa, significa que a velocidade tá reduzindo. Mas por que a posição está aumentando? Porque a velocidade ainda está positiva, que é V maior do que zero. Imaginem um carro. Tipo, o carro tá lá andando de boa, aí ele achou a vaga para estacionar, aí vai reduzindo a velocidade. Ou seja, a velocidade está reduzindo, mas como ele não parou ainda, então a posição ainda vai aumentando. A velocidade vai reduzindo, mas ele continua indo para frente. E isso acontece aqui, por isso que a posição aumenta. Aí quando chega aqui, a velocidade vai ser zero, e esse ponto aqui é chamado ponto de inversão do movimento, que é quando a posição começa a voltar, tipo a reduzir no caso. Imaginem que esse mesmo carro, ele tá andando, só que aí ele apertou o freio, pronto, apertou o freio, aí vai reduzindo, reduzindo, só que aí ainda aumentam a posição, só que chega no momento que ele para, que é esse ponto aqui, ponto de inversão do movimento. Só que se ele continuar apertando o freio, o que vai acontecer? Ele vai começar a dar ré. Aí a posição começa a reduzir, que é o que a gente vê aqui no gráfico. Tá vendo que a posição está reduzindo? É isso, aqui ele está dando ré, digamos assim. E aqui é o gráfico de aceleração positiva, que aqui já é o contrário. Aqui a velocidade ainda está negativa. Lembrando que isso de velocidade negativa é porque ainda é aquilo de tipo, depender do sentido que a gente está adotando. No caso, não, a velocidade negativa não, a posição negativa, que a gente vê aqui, coisa aqui, cá para baixo da reta. Aí a velocidade negativa ainda tá. Pronto. Digamos que ele ainda esteja dando ré, aí ele começa a acelerar e a posição dele aumenta. Meio que o contrário do que acontece aqui. Talvez eu tenha bugado um pouco vocês, me desculpem. Enquanto ele tá aqui. Só que a posição vai diminuindo, aí chega no ponto de inversão do movimento que. Nossa, eu acho que eu buguei demais, calma. Deixa eu ver um jeito melhor de explicar isso. Oi? Tô vendo um jeito melhor de explicar isso. Esse segundo.
Pronto, é isso. Digamos que ele esteja dando ré. Só que aí ele volta a apertar o acelerador. Só que até meio que a velocidade voltar a ser zero e ele voltar a acelerar, voltar a ir para frente, ainda tem um tempinho. Então é isso que acontece, basicamente. Digamos que ele esteja dando ré, só que ele está apertando o acelerador, aceleração positiva. Aí ele parou de dar ré e começa a progredir no movimento. Basicamente isso. Cabecinha, se tiver algo a acrescentar. É só para acrescentar só, tipo, toda vez que vocês olharem um gráfico assim de equação de segundo grau do movimento uniformemente variado com relação ao espaço pelo tempo, o vértice da parábola sempre vai ter a velocidade igual a zero. Naquele ponto ali do vértice. Aí, É isso que de a um gente... lado, vai ser a velocidade positiva, no caso desse gráfico aqui, e a velocidade negativa desse lado, tipo, a partir do zero, e aqui é o contrário. E esse daqui é a velocidade em relação ao tempo. Esse gráfico aqui, a gente vê que ele já é bem diferente, é uma reta, porque, lembrando que aquela equação, deixa eu mostrar de novo, essa daqui, é uma equação de primeiro grau. Lembrando que toda equação de primeiro grau, se representada num gráfico, vai ser uma reta, que é o que a gente vê aqui. Lembrando que a velocidade aumenta de forma constante, e é por isso que é uma reta. Aí aqui é a aceleração positiva. Vê que a reta vai aumentando, vai crescendo ao longo do tempo, que é aquilo, tipo, a velocidade está crescendo, e aqui, ao contrário, está decrescendo a velocidade, então velocidade negativa. Lembrando novamente, sempre olhar o que o gráfico está relacionando. Aqui está dizendo velocidade e aqui está o tempo. Então, é um gráfico que está relacionando a velocidade ao longo do tempo. E esse daqui é o de aceleração, que é mais simples ainda. É a aceleração ao longo do tempo. Como é o movimento retilíneo uniformemente variado, esse uniformemente variado já dá a indicação a gente de que a aceleração ela é sempre a mesma. Se a aceleração tiver uma variação, já deixa de ser MRUV. Então, a aceleração ela é constante aqui, no caso de aceleração positiva, vai estar acima do que a gente considera o zero. Aqui a gente vê que é um eixo cartesiano também. Aqui é o zero, a aceleração positiva é constante, aqui. E a aceleração negativa vai estar abaixo dessa linha zero. Também de forma linear, porque continua o mesmo, a mesma aceleração. E é isso, alguém tem alguma dúvida? Só para acrescentar mesmo, tipo, só acréscimo meio que desnecessário, mas só para acrescentar. Se por acaso alguém aí for aprofundar em matemática, vocês vão perceber que existe uma. Se vocês perceberem, os gráficos foram se simplificando ao longo do tempo. Aí você percebe que a aceleração é uma derivação da velocidade e a velocidade é uma derivada do espaço. Tem relação com limites, derivadas, essas coisas. Por isso que as equações vão ficando cada vez mais simples, porque elas vão sendo derivadas. Porém, é só um complemento mesmo. Só isso aí. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Tem uma questão de gráfico que não entendi onde errei. Pronto. Como a gente ainda tem um tempinho, não bateu o horário que a gente tinha estipulado, se tu quiser apresentar aí, pra gente dar uma olhada, ou tu pode mandar pra gente no WhatsApp que a gente olha também. Tu que sabe. O que tu prefere. Gente, agora que eu vi que, tipo, minha câmera tava desligada. Certo. Não, Jorge. Jorge, por que tu não apresenta aquela questão de física, né, Jorge? Que a gente estava discutindo, Jorge, sobre dinâmica. Vou parar aqui a gravação.
Eita, é verdade.